Buda fala sobre impermanência, de como as coisas estão sempre se transformando, se modificando, e a gente acaba insatisfeito, a gente acaba sofrendo por causa disso, porque a gente não consegue lidar com essa constante mudança das coisas que são superficiais, das coisas que são externas, que não cabem a nós modificarmos, controlarmos. Então é isso, bem-vindo ao canal Devaneios Tolos, mais um vídeo da série Filme de Sexta. E o filme da vez é esse, Antes do Anoitecer. É o segundo da trilogia antes de Before. E o que eu quero comentar é basicamente isso, essa dinâmica entre permanência e impermanência, entre a mudança e como é que a gente pode ter uma relação mais correta sobre isso, sobre como lidar com a mudança. Então, o filme traz muito disso, desde a proposta da trilogia de buscar ou de ter essa noção onde os protagonistas se encontram em diferentes épocas, em diferentes tempos. E a gente nota aqui já nesse segundo filme que houve, sim, uma mudança de percepção, de compreensão acerca do mundo, de relação consigo mesmo, né, dos personagens, de cada um deles. E curioso que isso se dá não pelas ações que eles tomaram efetivamente. Vamos dizer assim, que eles têm um arrependimento de não terem agido de acordo com aquilo que eles achavam que deveriam ter agido em determinado momento. Eles não tiveram a capacidade de agir da forma que seria correta, e isso acarreta um sofrimento neles, né? Que fica evidente ali no filme. Mas também a gente nota que essas mudanças que ocorreram de uma forma muito superficial, porque já existiam características já marcantes neles, que já estavam presentes ali no primeiro filme e que permanecem aqui. E eu acho que a dinâmica interessante do filme é justamente essa, que existe uma certa ilusão de que as coisas se modificam, se transformam, mudam, mas no fundo a realidade, as coisas como elas realmente são, permanecem de certa forma inalteradas. Assim, óbvio que óbvio que do ponto de vista racional a gente não consegue enxergar isso, não consegue perceber. Mas o que eu quero dizer, a gente pode pegar o exemplo da ciência. Se a gente pegar a matemática, a física, as coisas já estão dadas, são leis, são coisas bem objetivas que a gente simplesmente tem que obedecer. Não tem muito, não tem para onde fugir. As coisas são assim e ponto. Principalmente se a gente pegar a física newtoniana. Então, existe uma realidade objetiva, uma verdade, algo que está por baixo do que a gente consegue observar, que a gente consegue ver cotidianamente. E eu acho, pela minha experiência, meditando, estudando um pouco do que o Buda legou, que ele ensinou, percebo que tem uma relação aí. A gente, quando a gente se deixa levar pelos nossos devaneios, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, e isso é que vai indicando as coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que lidar, que a gente deve realizar, é algo que não tem base nenhuma, não tem nenhum alicerce, não tem nenhum pilar ancorado na verdade.
ancorado na realidade. E a realidade é de que a realidade é valores, é a consciência. A realidade são as virtudes, os valores, a consciência. Isso são coisas que eu venho apontando aqui no canal, porque é o que eu busco na minha vida, de fato. E óbvio que não é tão simples, não é tão fácil, e é algo que a gente tem que ter um esforço tremendo para conseguir se aproximar e perceber, na maioria das vezes. Então, eu acho que a dinâmica do filme vai buscando fazer com que a gente perceba essa essência, o que há de essencial nesses personagens. Não é aquilo que eles estão meramente sofrendo, falando, mas quais as qualidades inerentes a eles, certo? E a gente percebe que tem certas tendências, a gente percebe que tem certas tendências, que tem certas coisas que são marcas de cada um deles, que fazem parte da personalidade deles, independentemente do contexto. E aí pensando individualmente, cada um de nós é assim, a gente tem aspectos psicológicos que são bem marcantes e que a gente tem que lidar com eles. Não tem como fugir, não tem como fugir, não tem como a gente se esquivar, a gente mudar isso. Porém, existem esse nível de hábitos, porém, no nível de hábitos, no nível das ações, no nível corriqueiro, a gente pode sim modificar e agir de uma forma mais correta sempre. É isso, bem básico, mas é o que eu senti do filme, certo? Então deixem o like, comentem, compartilhem, muito obrigado.